de economia, porque hoje, na capital federal, o presidente da República faz uma nova série de reuniões para discutir o pacote de corte de gastos que deve ser apresentado até o fim da semana. Lembra que ontem a gente falou sobre o adiamento da viagem do ministro da Fazenda? Pois ontem o Lula se encontrou com Fernando Haddad, né, JP? Foram 2 vezes, viu? 2 reuniões. Uma de manhã, que na teoria foi para discutir G20, etc., mas a gente sabe que já discutiu o corte de gastos, e uma outra reunião à tarde. E hoje tem uma nova reunião, um novo encontro, previsto para o fim da manhã. Claro que essa agenda pode mudar ainda, porque Lula quer reunir mais ministros para discutir essa questão. O governo está prometendo anunciar o pacote do corte de gastos ainda essa semana, informação inclusive confirmada por Haddad ontem. Lula se reuniu com muitos ministros, né, inclusive Esther Dweck, o próprio ministro da Casa Civil, a gente teve também o Fernando Haddad, como a gente falou, então esse tema obviamente está circulando ali nos bastidores do governo. Inclusive teve reunião também com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Essa reunião de hoje é para tentar bater o martelo, chegar a um acordo a respeito desse assunto. Isso porque a gente teve o cancelamento da viagem do ministro Fernando Haddad, que ele iria para a Europa ao longo dessa semana, e agora a promessa é de que ele permaneça aqui no Brasil, exatamente tratando desses temas considerados domésticos pelo governo federal. Segundo Haddad, a expectativa é de que esses anúncios sejam feitos ainda nessa semana e que o governo está na fase final dos ajustes. Vamos ouvi-lo. Em relação à Fazenda, tem várias definições aí que estão muito adiantadas. O presidente passou o final de semana, inclusive, trabalhando o assunto, pediu que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Eu penso que nós estamos na reta final. E como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos essa semana para anunciar. Bom, com uma definição de fato à vista, né, a respeito desse assunto, o mercado financeiro reagiu positivamente. O dólar recuou quase 1,5 ontem. A moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 5,78, depois de ter atingido R$ 5,86 na semana passada. Além do cenário fiscal, expectativa pelas eleições nos Estados Unidos também tem influenciado o câmbio. As medidas de contenção de gastos devem ser enviadas para avaliação do Congresso em uma forma de proposta de emenda à Constituição. Foco do pacote é um alívio nas despesas obrigatórias, muitas delas em fundos setoriais, mas o valor ainda não foi definido. Entre os setores que podem ser atingidos pelo corte, a gente tem saúde e educação, por isso a gente teve essa reunião ontem com a ministra Nízia Trindade, e um dos alvos é o orçamento de 40 bilhões de reais do Fundeb. Também são avaliados uma revisão do benefício de prestação continuada, isso que foi anunciado já desde o ano passado, e a desvinculação das receitas da União, que hoje permite que 30% dos recursos do governo seja usado livremente. Isso deve ser, então, prorrogado. A gente vai acompanhar essa reunião. A expectativa, então, é de mais um encontro de Lula aí com ministros para tratar desse corte de gastos. Bom,